A gente teve a ideia de criar o projeto NOLA. NOLA significa de Noah e Laila, né? São iniciais deles, pelo fato aí de eles terem sido um milagre em nossas vidas. E são pessoas que não têm necessidade de condições de pagar essas cirurgias. E depois a gente trocou o nome do projeto NOLA pelo projeto Leozinho. O projeto Leozinho foi um sonho do Dr. Guilherme, desde o tempo de graduação. Para quem não sabe, a gente estudou junto, e na época ele sempre falou em fazer um projeto para o bem das pessoas, e a gente abraçou isso junto, e hoje, graças a Deus, conseguiu realizar esse sonho. O Léo foi meu primeiro paciente do projeto. A gente realizou uma cirurgia dele muito complexa, onde ele já tinha passado aí por 8 cirurgias, e depois da cirurgia o Léo teve uma vida muito boa, conseguiu trabalho, tirou carteira de motorista e conseguiu viver mais socialmente. Esse projeto a gente ampliou para o mundo inteiro, então hoje a gente opera diversos pacientes com deformidades faciais. Para quem não tem condições de pagar a cirurgia, ele é totalmente gratuito, desde o hospital, anestesista, parte cirúrgica. Às vezes, em alguns casos, alguns materiais que são caros, a gente consegue doação com as empresas. Quando eu falo em abraçar a equipe de cirurgiões dentistas, de médicos, nossos colaboradores da empresa, e o projeto está crescendo. Eu recebo pacientes quase todos os dias perguntando como funciona, e a gente está conseguindo diminuir o nosso dia a dia de cirurgias para reservar um espaço maior, ou até mesmo trabalhando no domingo, fazendo mutirões para conseguir suprir essa demanda. Então hoje a gente vai apresentar um caso de extrema complexidade. É uma paciente que removeu um tumor da região de maxila e da região do pescoço há 11 anos atrás, com a equipe oncológica. E essa paciente ela acabou ficando com uma deformidade de face. Obviamente, essas cirurgias de remoção de tumor são cirurgias um pouco mais agressivas e que a gente precisa remover esses tumores, quando são malignos, com margem de segurança. E a sequela de face é uma preocupação para todos os cirurgiões. Eles tentam minimizar o mínimo possível, mas tem situações que não conseguem. Então, na segunda etapa, esse paciente ele procura o profissional para estar reconstruindo a face ou minimizando essa sequela que ele ficou após a remoção do tumor. Essa paciente ela nos procurou e ela teve uma cirurgia para tentar diminuir o afundamento da maxila, que ela removeu o tumor dessa região, e com o tempo aquele enxerto ósseo ele foi absorvido. A técnica ela foi realizada por outra equipe e foi uma técnica muito bem realizada. Só que isso é muito relativo, a gente não tem como garantir, porque o corpo ele pode reabsorver qualquer tipo de enxerto. E com o tempo ele absorveu, e ainda junto a isso os parafusos que foi fixo o osso, o enxerto, né, que foi tirado da região ilíaca, ele acabaram ficando externa, né? Então ele acabou expondo esses parafusos. Era para eu estar mais ansiosa, mas ele passa uma confiança tão grande que parece que eu estou na minha casa. A gente se preocupa muito, antes de fazer a cirurgia, a gente olha e pensa como fazer, né? A gente planeja, mas os resultados do pós e a alegria do paciente, mas aquele pouco de melhora, ela vem com um semblante tão feliz, assim, tão alegre, que aquele momento ali é um momento que não tem dinheiro que pague, e isso faz com que a gente ganhe o dia. Então a gente foi para a cirurgia, né? A paciente estava bem tranquila, ela confiou bastante na equipe, ela ficou 11 anos naquela situação porque ela já tinha tentado e estava com medo de acontecer alguma coisa ou piorar o caso dela, né? Que às vezes, infelizmente, isso pode acontecer, né? Isso aí a gente vai para a cirurgia tentando melhorar,
mas a reação do corpo, né, a gente depende da parte biológica do paciente, não somente cirúrgica. Eu cheguei até aqui, foi bem difícil. Eu não tinha coragem, na verdade, né? Até conversei com outros médicos, mas eu não passava essa segurança. Eu me sentia com medo e decidi não fazer. Até agora eu hesitei bastante até aceitar. Agora eu tô confiando. Então a gente removeu esses parafusos da paciente e a ideia era fazer os cortes nela, né, para poder acessar ali aquela região do afundamento da cirurgia e botar um enxerto livre. Um enxerto livre, quando a gente fala, a gente coleta essa gordura ou um retalho de alguma região do corpo e faz a doação para esse sítio receptor. Só que quando a gente faz esse enxerto livre, que ele não tem vascularização, ele acaba reabsorvendo. Em muitos casos ele reabsorve 100% ou parcial. A gente sempre dá preferência para os enxertos pediculados, ou seja, ele está irrigado, né? Ele está unido, então a chance de reabsorver é muito pequena, ou dar uma decência, ou uma necrose. E quando eu estava na cirurgia, a gente estava limpando aquele sítio receptor, a gente observou, eu pensei, na verdade, lembrei da bola de Bichat. A bola de Bichat é a famosa bola, a bochecha ali que a gente remove a cirurgia da bichectomia. E quando eu entrei por baixo, já tinham realizado um enxerto de gordura nessa região, né? Então eu dissequei essa gordura que estava na região do nariz, trouxe para cá também e trouxe junto com a bola de Bichat, né? Então eu trouxe a gordura da lateral do nariz para essa cavidade e trouxe mais a bola de Bichat para a cavidade também. E além disso, a gente botou mais uns 3 ou 4 enxertos ali de gordura livre também, para dar bastante volume naquela região, e o caso foi um sucesso. Quando nós trabalhamos com mais de um profissional, nós temos a grande vantagem de ter pelo menos 2 ou 3 profissionais naquele momento pensando numa solução para contornar essas dificuldades, né, que cada caso tem suas particularidades, para entregar o melhor resultado para esses pacientes. Tivemos sucesso em mais um procedimento. Agora a nossa paciente vai passar por um período de recuperação, de reabilitação, e certamente dentro de poucos dias estará voltando às suas atividades normais, à sua rotina familiar, de trabalho, e certamente com um sorriso nos olhos, como a gente fala, sorrindo com os olhos, de felicidade por ter conseguido realizar o seu tratamento, né, tão esperado, e como dissemos no início, reforçando ainda mais a sua autoestima, a sua confiança e novamente se sentindo bonito, né, que é isso que as pessoas elas procuram. E a gente acredita que o nosso trabalho e a nossa doação para esses pacientes, se cada um pudesse doar e fazer um pouquinho a mais pelo próximo, a gente vai conseguir melhorar a vida de várias pessoas, né? Um passo de cada vez e, no nosso caso, uma face de cada vez. Oi, pessoal. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o que aconteceu comigo. Fiz a cirurgia com a equipe do Dr. Raulino, sou muito agradecida por isso. Antes da cirurgia, eu não ia a lugares onde eu teria que chegar depois das pessoas, porque eu estava cansada das pessoas me olharem e perguntarem o que aconteceu com o meu rosto. O meu sonho era poder usar a roupa que eu quisesse, ir aonde eu quisesse, a maquiagem que eu adoro e eu nunca pude usar, porque tinha vergonha das pessoas me olharem e pensar, não adianta colocar maquiagem porque não vai mudar nada, né? O rosto dela é feio, ela é feia e eu me achava feia. E depois da cirurgia eu vou aonde eu quero, eu uso a roupa que eu quero, eu me acho tão linda quanto qualquer outra pessoa, eu uso a maquiagem que era um sonho. E eu quero agradecer a equipe do Dr. Raulino, desde o início até o fim,
tá tudo maravilhoso e hoje eu me sinto uma outra pessoa. Quero agradecer, não tem dinheiro que pague, eu vou viver de gratidão, gratidão. Enquanto eu tiver que eu me olhar e eu me ver dessa forma, é gratidão pela saúde dele, pela vida de todos os envolvidos. Muito obrigada.